alunos do 5º ano, olha eu aqui com a aula de Geografia. Então nós vamos dar continuidade, né, ao último capítulo do livro de vocês. Nós vimos sobre campo e cidade, né? Eu falei sobre isso nos slides anteriores. E hoje eu irei dar continuidade com o quê? Transformações nas áreas urbanas e rurais. Eu falei sobre o êxodo rural, nós vimos, né, as diferenças do campo e da cidade, o que ocorreu nesse tempo todo, lá para cá. Então, hoje nós vamos ver com detalhe essas transformações. Então, eu coloquei aqui duas imagens, tá? Inicial, para que vocês possam avaliar. Primeira imagem, eu coloquei um avião, tá? Esse avião ele é responsável por pulverizar, ou seja, colocar nas plantações grande escala, aquelas plantações grandes, para colocar os seus agrotóxicos, ou seja, para impedir que essas plantas peguem algum fungo, alguma doença. Já dessa outra imagem, não sei se vocês conseguem visualizar, mas são pessoas deitadas na rua, gente, em colchões, sem casa, né? São pessoas sem teto. Então aqui eu coloquei falta de moradia é um dos principais problemas das cidades brasileiras. Zona rural, vocês podem ver que não tem pessoas trabalhando. Geralmente, quando a plantação é enorme, existe uma mecanização, uma modernização na área agrícola, em que fez com que essas pessoas, a partir daí, migrassem para a capital, porque aquele espaço que elas tinham para plantar foi substituído por máquinas. Isso eu falei nos slides anteriores. E, com isto, gerando o êxodo rural, que fez com que algumas pessoas não obtivessem êxito, né, na capital e chegasse a esse resultado, gente, a falta de moradia tornando-se um problema social das grandes capitais, não só brasileiras como do mundo. Aí aqui eu coloquei um gráfico, tá certo? Apresentando para vocês quando ocorreu este crescimento desordenado, quando houve o êxodo rural. Eu coloquei aqui um gráfico, tá certo? Começa aqui em 1940 e vai até 2010, tá? A linha vermelha representa a zona urbana e a verde a rural. Se vocês prestarem atenção, em 1940 a rural predominava. Então existiam mais pessoas na zona rural, porque existia mais trabalho também, né? Elas trabalhavam mais, viviam melhor. Com o tempo, com a modernização, houve a mecanização da lavoura, em que estas mesmas pessoas começaram a migrar, gente, ou seja, atrás de uma oportunidade de vida, né, de trabalho, de subsistência. Enquanto aqui, ó, no traçadinho, elas se igualam. Aqui, ó, basicamente no finalzinho de 1960, a população rural com a urbana ela fica igual. Daí por diante, só a urbana começa a crescer. Então vocês veem aqui, ó, no gráfico, que a linha vermelha ela vai subindo, chegando a quase 90%, tá? Populacional aqui, ó. Isso em 2010. Não parou de crescer. Enquanto a rural ela foi, ó, caindo, chegando a menos de 30% do seu conteúdo, seu total. E com esta demanda populacional, tá? Eu coloquei aqui, muitos municípios brasileiros tiveram um crescimento muito acelerado e desordenado, ou seja, sem planejamento adequado, principalmente em decorrência do deslocamento de muitas pessoas, né? Que é justamente, olha, eu coloquei aqui, êxodo rural, que é justamente a saída dessas pessoas da rede rural, da zona rural, para a zona urbana. Este processo de aumento da população urbana denominou-se urbanização, que foi justamente isto que o slide mostra. Até aqui, ó, final dos 1960, igualou-se. A partir daí, houve apenas um crescimento desordenado, ou seja, a urbanização, decorrente do êxodo rural. E com esta urbanização, gente, houve os excessos, né? Aqui eu coloquei uma imagem feia, por sinal, de um rio poluído, tá? Por que, professora, a senhora colocou essa imagem? Acho que alguém deve estar se fazendo essa pergunta em casa. Porque justamente, gente, com o aumento populacional, as cidades não tiveram estrutura adequada inicialmente para impedir esse tipo de
poluição. Isso aqui é uma poluição do rio causada por nós seres humanos. Ou seja, a quantidade desordenada das pessoas fizeram com que o lixo fosse acumulado em lugares incorretos, justamente em leitos de rios. E sem contar que com a urbanização, o crescimento das indústrias também aumentou. Isto, a oferta de emprego também aumentou. E as empresas também poluem os rios, despejando os dejetos nele. Hoje há uma preocupação maior com o meio ambiente em decorrência disso, tá certo? Mas, bem atrás, isso já aconteceu lá naquele gráfico, lembra? Em 1970 para cá, que veio aumentando essa quantidade de gente nas capitais. E com isso, a poluição não só dos rios, como dos mares. A poluição dos rios é um problema que ocorre em milhares de cidades no Brasil e do mundo. Isso decorrente, gente, ao aumento populacional e à desorganização também das cidades. Também com este aumento populacional, houve a poluição do ar através das empresas, das indústrias. Aqui eu coloquei uma imagem em que a fumaça, vocês estão vendo, de uma empresa, de uma fábrica. Esta fumaça, por exemplo, polui, gente, o ambiente, as pessoas que moram ao redor e por muitos e muitos quilômetros. Por exemplo, aqui em João Pessoa, vocês devem conhecer a empresa de cimento que tem aqui na BR, próxima aqui ao Mateus, em que eu não sei agora, mas quando eu era criança, eu lembro que meu pai, todos os dias, ele passava um paninho assim no carro porque estava cheio de resíduos de cimento. Isso decorrente das chaminés da empresa, que não parava, porque essas fábricas elas não param, gente, é turno de manhã, tarde, de noite, madrugada. E quando amanhecia, que ele fazia assim, tocava no carro, estava lá aquela crosta lá de resto de resíduos, que é uma fábrica de cimento, né, gente? Então, esse tipo de poluição é bastante frequente quando se tem empresas desse tipo, fábricas por perto. Por exemplo, um dos países mais poluídos do mundo, gente, que polui mais o ar, é a China. Né? Se via satélite, você quiser ver na internet depois, a China vista do satélite, ela é toda branca, ninguém vê, não consegue visualizar de tanta poluição, gente, no ar, certo? Então, se vocês quiserem ver depois, por curiosidade, aqui, ó, ocasionada pela fumaça que sai das chaminés das indústrias e do escapamento dos automóveis, também causa sérios danos à saúde, como doenças respiratórias, irritação nos olhos, entre outros. Então, tanto a poluição das indústrias como dos carros também, gente, dos ônibus, aquela fumaça preta, polui bastante o meio ambiente. Em consequência também da superpopulação, né, do aumento devido ao êxodo rural, outras consequências também foram surgindo. Aqui eu apresento para vocês uma comunidade no Rio de Janeiro, né? Eu peguei uma foto da comunidade do Rio de Janeiro. Vocês percebem que as casas, ou os casebres, como eles são conhecidos, a gente imagina que vista daqui, que é um em cima do outro, não é mesmo? Mas não, elas são ruas, né, estreitinhas, em que eles são construídos de forma desordenada. Justamente por conta da população que está muito crescendo demais, eles conseguem, através desses terrenos, né, desiguais, a construir estas casas, que correm risco, gente, porque quando chove, vocês podem ver que elas são feitas em morros, perto de encostas, onde essas encostas, com muita chuva, gente, desce água, lama, que pode causar um deslizamento ou desabamento. Você vê direto às vezes na TV falando que uma comunidade aconteceu um desastre. Por quê? Porque eles são construídos de forma fora do padrão que o governo estabelece. Então, com o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, muitas pessoas acabaram fixando moradia em áreas de encosta, ou seja, as áreas próximas a morros, muitas e outras sequer conseguiram moradia. Então, quando alguns conseguem uma moradia aqui, gente, para não morar na rua, outros, infelizmente, são menos favorecidos, não tiveram a mesma sorte. Como eu coloquei a foto desse homem, morador de rua, né? Ele está dormindo aqui em cima de uma pedra, não sei se é um banco de praça, não sei, uma pedra. Por quê? Porque provavelmente ele não conseguiu, nem aqui, gente, numa comunidade, não conseguiu uma casa para morar. Então isso deve-se também ao aumento populacional desordenado.
E na zona rural, porque até agora eu expliquei os problemas da zona urbana, né, com o êxito rural. E na zona rural, gente, como é que ficou? Aqui eu apresento para vocês uma foto, né, tirada de cima, em que é um descampado enorme. E enquanto a parte de floresta, ó, está menor. O desmatamento ocorre devido à retirada da cobertura vegetal, visando ao plantio e ao desenvolvimento da pecuária. Então aqui, quando não é para plantar soja, especificamente milho, geralmente, gente, ocorre em grandes plantações, tá? O desmatamento assim, dessa forma. É para criar gado. Eles desmatam, eles queimam as árvores e muitas vezes causam desmatamento maior do que você imagina. Existem sim algumas empresas sérias que quando vão fabricar papéis, por exemplo, eles fazem o replantio das árvores. Vocês devem saber que o papel ele é feito das árvores, né? Nós vamos ver uma aula de ciências em que eu irei apresentar para vocês como é feito o papel, né? Isso, então, o desmatamento ocorre desta forma. As pessoas precisam ocupar mais espaço e com isso elas vão desmatando, derrubando as árvores e prejudicando os leitos dos rios. Aqui eu apresento outra foto da zona rural. Vocês estão vendo aqui, são bois, gente, né? Tem um rebanho imenso, ó. E eles estão parecendo que é um buraco, não é mesmo? Isso aqui é chamada de erosão, tá? É quando a terra ela passa a se desmanchar. A retirada da vegetação deixa o solo desprotegido, facilitando a erosão pela ação do vento e da chuva. Então aqui, ó, cada vez que eles vão retirando essas árvores, o terreno ele fica frágil e ele vai se deteriorando, vai se acabando. Aqui um caso grande de erosão, gente, está acontecendo na barreira do Cabo Branco, que até está interditado, você não pode mais nem de carro passar por lá, justamente por esse tipo de erosão que vai deteriorando até desaparecer. E também na zona rural ocorre a poluição do solo e dos rios através dos agrotóxicos. Então esse homem aqui, que eu apresento para vocês, é um agricultor que está começando a passar agrotóxicos nas plantações. Mas vejam que ele está todo protegido, gente, porque tem um índice de periculosidade enorme para o ser humano. Outro grande problema ambiental na área rural é a poluição dos solos e dos rios devido à intensa utilização de agrotóxicos e fertilizantes. Esses fertilizantes e agrotóxicos possuem muitos produtos químicos que acabam contaminando o solo e poluindo a água dos rios e dos lagos. Então, infelizmente, ainda é bastante usado atualmente. E também existe o problema das queimadas. Olha só, eu coloquei uma imagem que o agricultor ele está cuidando da terra e uma das formas dele descampar, como ele não tem um equipamento, como as grandes plantações dos agricultores, ele faz a queimada, ele queima tudo que é à volta, prepara o terreno para o plantio e desta forma ele está desmatando, gente. Um descampado enorme. Por exemplo, aqui é uma foto, eu acho, do sertão, pela característica do agricultor, que está desmatando este terreno para fazer plantação. Então, as queimadas ocorrem quando o agricultor precisa acelerar a limpeza da área para desenvolver o plantio. As queimadas também geram uma espessa cortina de fumaça que invade outros espaços da área rural. Exatamente. Se vocês lembram, ano passado, quem estudou aqui ano passado, que eles descamparam aqui ao lado aqui da BR e foi um fumaceiro. Então, quem tem alergia, quem não pode, fica logo sem ar, gente. Então, é bem preocupante também essa questão das queimadas. E com isso eu termino o assunto de vocês do capítulo, ou seja, o último capítulo do livro de Geografia, e eu deixo para vocês responderem em casa as páginas 209, o RA, tá? Realidade aumentada, que tem um quiz lá, um exercício para vocês responderem, e o exercício da página 211, falando justamente dessas transformações na zona rural e na zona urbana. E nos próximos vídeos eu irei fazer a correção. Então, tchau, até a próxima aula.